Neste momento, o senhor presidente da República assina a sanção presidencial ao projeto de lei de conversão que institui a Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde no âmbito do programa Mais Médicos. Eu só queria lembrar vocês que quando o Padilha criou o Mais Médicos, eu não imaginava, Padilha, que alguém fosse capaz de acabar com o Mais Médicos. Era uma coisa tão importante para a sociedade brasileira que eu não imaginava que um presidente ou um ministro qualquer pudesse simplesmente dizer: esse programa não vai mais acontecer, tem muito comunista trabalhando na periferia desse país, nós vamos acabar com os médicos, sem dizer o que ia colocar no lugar. A volta do Mais Médico é como se a gente tivesse plantado uma jabuticabeira, tivesse passado alguém quando os galhos estivessem, repete, jabuticaba balançado, caiu toda a jabuticaba e nós agora estamos anunciando que nós estamos recolocando cada jabuticaba no seu lugar para que a sociedade brasileira possa degustar. Esse ato hoje, ele é, na verdade, a afirmação de que nesse país, definitivamente e para sempre, o dinheiro que se coloca na saúde não pode ser visto como gasto, mas tem que ser visto como investimento. Por que investimento? Porque no Brasil nós precisamos definir o que é gasto e o que é investimento, porque tudo que é social é gasto. Tudo que é social é gasto. E muitas vezes, quando se discute que é preciso fazer contenção de verba, é preciso cortar dinheiro, toda vez se tenta cortar exatamente no social. Porque as pessoas que são pobres representam muito. E tudo que é dinheiro colocado para ela também é um montante muito grande. Se você olhar apenas um número, mas se você for olhar a quantidade de pessoas, você vai perceber que é muito pouco dinheiro para cuidar de muita gente. Eu sou filho de uma barriga que produziu 12 filhos, todos na base da parteira, nenhum médico. Eu não só em Garanhuns, até os 7 anos de idade eu não tinha comido pão. Até os 7 anos de idade em Garanhuns, não só não tinha comido pão, como até os 10, até chegar em Santos, eu não sabia o que era médico. A minha geração, Berge, você é muito mais nova, Anísia, a minha geração, a gente muitas vezes cuidava de um dente com dente de alho, a gente cuidava de um dente com um pano encharcado de álcool, a gente ficava jogando cachaça dentro do buraco do dente para ver se parava de doer. A gente cuidava de um dente e de uma doença qualquer com benzedeira. Quem é da minha geração ou quem é da periferia desse país que nunca recorreu a uma benzedeira? Então, o Mais Médico é, no fundo, levar aos mais longínquos rincões deste país e a maior periferia abandonada que nós temos, o direito do cidadão ser atendido decentemente por profissionais especialistas na saúde. Seja enfermeira, seja atendente de enfermagem, seja um médico. E nós sabemos que não é fácil, nos grotões desse país, as pessoas aceitarem a ir trabalhar. Depois dos Mais Médicos, as pessoas começaram a se politizar e a se conscientizar. Muitas vezes as entidades representativas da medicina dizem: não precisa formar mais médico porque tem muitos médicos. É verdade. Tem muitos médicos, às vezes até em excesso, na Avenida Paulista, na Avenida Copacabana,
na Avenida Boa Viagem. Tem muitos médicos. Mas vai na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de Salvador, para ver quantos médicos faltam. Em qualquer periferia desse país, aqui em Brasília. Ou seja, o que é importante a gente ter clareza é que não basta ter um médico, é preciso que ele esteja aonde as pessoas estão e não ficar esperando que as pessoas venham até onde o médico está. Essa é a grandeza do médico de família. Essa é a grandeza dos agentes de saúde. É a gente ir até onde está o paciente e não ficar esperando que o paciente venha até onde está o médico. É uma inversão, e uma inversão saudável. Uma inversão que faz com que as pessoas comecem a se preocupar em ter uma visão social no cuidado do pobre. É difícil cuidar das pessoas mais pobres. É difícil, é sempre tudo muito difícil. Eu lembro que uma vez eu morava na Vila Carioca, num bairro lá em São Paulo, e uma irmã minha estava doente, o médico chegou na minha casa, não tinha uma cadeira para ele sentar. Quando o médico pediu uma cadeira, todo mundo saiu de vergonha. O médico teve que sentar na cama. Então as pessoas preferem tratar de gente mais rica, de gente que tem mais posse, de gente que, sabe, consegue procurar os chamados especialistas. E a Nilza sabe a minha obsessão por especialista. A Nilza sabe. Ou seja, as pessoas pobres desse país, eles conseguem ir no médico, vai numa UPA, vai no UBC, às vezes consegue atender com o médico faz uma consulta, mas quando o médico diz para ele, olha meu filho, você está com um problema, sabe, tal, que precisa do especialista. Aí começa o problema dele, o especialista não existe para ele. Ele leva seu diagnóstico para casa e às vezes o especialista é marcado para 9 meses depois, para 6 meses depois, para 8 meses. E a doença não espera. Se fosse bom que a gente pudesse tirar a doença e guardar, espera o especialista chegar que a gente vai cuidar. E o mais médico é a possibilidade de levar essa gente até o paciente. A pessoa está na cama, a pessoa não pode andar, está lá o médico, está o agente de saúde indo lá, perto dele, para dar a ele um mínimo de respeitabilidade que o ser humano precisa ter nesse país. Portanto, eu queria dizer para vocês que esse Mais Médico, essa nova versão do Mais Médico, veio para ficar definitivamente e se transformar num padrão de saúde deste país definitivamente.